Olá, pessoal. Vamos, então, dar início à terceira aula, ao terceiro grande tema, na verdade, deste módulo 3, que versa sobre a regulação da expressão gênica em nível traducional. Então, a gente vai começar fazendo algumas considerações finais sobre a última parte que a gente de assunto que a gente trabalhou, a última parte que tem um gancho tremendamente linear e importante para este módulo, para este tópico que é a regulação da expressão gênica em nível da tradução. Então, eu vou fazer algumas considerações finais sobre a etapa de iniciação da tradução, lembrando que a iniciação da tradução, qualquer que seja o domínio, em qualquer que seja o domínio, ela está vinculada com um resultado. E esse resultado é, a partir do momento que ocorre a seleção do código de iniciação da tradução, será definida uma fase de leitura, e é sobre isto que a gente vai falar, e eu vou fazer hoje uma consideração que ainda não havia sido feita, que é sobre o terceiro domínio, que a gente não aborda quase nada nesse curso básico de biologia molecular, que é o domínio arquea. Então, o que eu quero enfatizar num primeiro momento é que tudo que nós falamos de regulação envolvendo procarioto foi para o domínio bactéria, tá? E tudo que a gente falou em bactéria tem a ver com a iniciação da tradução dependente da sequência de entrada do ribossomo ou a sequência de Shine-Dalgarno. Aquela sequência que fica a montante do códon de iniciação ao G. Tudo que nós falamos sobre procariotos, sobre tradução em eucariotos, foi envolvendo um tipo de iniciação que é geral, que é o mais prevalente, que é a iniciação dependente da estrutura CAP5'. Para ambos os domínios, nós temos outros tipos outros mecanismos de iniciação da tradução que nós não abordamos e não vamos abordar nessa disciplina, tá bom? E o que eu quero mostrar agora para vocês são alguns slides apenas para ilustrar e contextualizar o domínio arquea, naquela visão de que os três domínios têm uma interligação onde eucarioto e arqueia, nos processos informacionais, são extremamente similares, enquanto que nos processos metabólicos, arqueia é muito mais próximo de bactéria, tá bom? Então, vamos olhar e prestar atenção aqui, são figuras de um artigo super recente, de uma boa revista, e que eu vou mostrar para vocês apenas como uma visão geral do processo, tá? Não vou entrar em detalhes de nada. A revista é Frontiers in Microbiology, de 2020, e esse é o artigo sobre o qual, a partir do qual eu peguei e estou compartilhando algumas figuras. A primeira figura mostra uma representação esquemática das etapas de iniciação da tradução nos três domínios, bactéria, arqueia e eucária. Eu quero chamar a atenção aqui, vamos começar em bactéria. Aqui em bactéria a gente começa, ó, veja, a primeira etapa é a subunidade 30S, que pelo pareamento de bases do RNA 16S que está aqui dentro, reconhece a sequência de Shine-Dalgarno, e o AUG do mensageiro fica posicionado precisamente no sítio P do ribossomo, no sítio P parcial. Outra característica importante é que o tRNA iniciador característico, ele traz uma metionina com uma modificação química, que é um grupamento formil, tá? Então, aqui eu mostro os ingredientes, os componentes centrais nesse primeiro reconhecimento da subunidade ribosomal menor no mensageiro procariótico. Em seguida, ocorrem alguns eventos aqui que a gente já viu na aula passada, hidrólise de GTP, hidrólise de ATP,
e isto muda de conformação e agora recebe a subunidade 50S, formando então o complexo funcional de tradução, que é o ribossomo completo no primeiro códon, deixando o códon, o sítio A do aminoácido pronto para receber o segundo aminoácido tRNA, tá bom? Agora vamos começar a olhar o domínio arquea. O domínio arquea, a gente começa a ver por aqui. Existe um complexo que não quero me ater a esse complexo, a IF2 ligado a GTP, e esse complexo inicia, então, a espontânea troca e ligação ao que vai ser, ligação ao tRNA, é um complexo que se liga ao tRNA iniciador, e isto vai ligar a subunidade 30S, que nesse modelo também está se ligando, mediado pela sequência de Shine-Dalgarno. Então, essa subunidade 30S, diferentemente de bactéria, com um complexo associado ao tRNA iniciador, vem e se liga a 30S, e isto daqui agora é capaz de promover uma série de reações, onde eu vejo que o tRNA iniciador é deixado junto com o complexo 30S, e eu tenho aqui uns fatores. A primeira coisa que eu observo é que o aminoácido ligado ao tRNA iniciador é metionina, mas não é modificado como é em bactéria. Então já é uma diferença, e isto é igual ao que a gente encontra em eucária. Então agora essa subunidade 30S com o tRNA iniciador posicionado, graças a outros fatores no sítio P parcial, vai receber a subunidade 50S, deixando pronto, então, o complexo de iniciação o complexo de iniciação capaz de receber agora o segundo aminoácido tRNA. No caso eucariótico, a gente vai ter um complexo que tem similaridades, cores iguais representam subunidades equivalentes, e esse complexo vai agora se unir na forma, vai se ligar ao tRNA iniciador e vai entrar naquele aparato, naquele complexo que já está formado, onde o CAP 5' do mensageiro, este é o nosso mensageiro, tá? Então eu tenho aqui extremidade 5' CAP, extremidade poli-A ligado à proteína PABP. Então ocorre esse sanduíche de interações. EIF4E é meramente a proteína que se liga ao CAP, tá? EIF4G é uma proteína que reconhece, que faz interação tanto com a proteína que se liga ao CAP, quanto a proteína que se liga à cauda poli-A, e isso aqui é o que garante a circularização do mensageiro eucariótico. Esse complexo aqui, formado de 3 componentes, vai se dirigir, juntamente com o tRNA iniciador, ao CAP, e esta subunidade 40S vai escanear, tá ok? Vai escanear esse mensageiro até chegar no códon AUG. Tá? A hora que chega no AUG, ocorre o pareamento de bases AUG anticódon do tRNA iniciador, vai haver uma hidrólise, vai haver uma série de eventos, e eu vou deixar aqui agora a subunidade 40S pronta para receber a subunidade 60S e assim formar o complexo de iniciação eucariótica. Isso daqui nós já abordamos com muito detalhe nas aulas anteriores, e isso aqui também. Então, a arqueia entrou aqui no sentido de mostrar que existe uma transição durante a evolução, onde a arqueia é um braço que vem do ancestral comum, e da arqueia a gente vai ver um braço que vai ser eucária, ou seja, existe uma correlação num determinado momento da evolução, um outro domínio surgiu
a partir do ancestral comum, arqueia e eucária. Tá bom? Eu não me entendo com essa canetinha e o passar e voltar de slides, me perdoem, mas vai continuar assim até o fim dos tempos, eu imagino. Essa tabela tem uma importância. Ela mostra os fatores centrais na iniciação da tradução nos 3 domínios. E eu mostro fatores que não existem em bactéria, fatores que existem em arqueia e eucária, cores iguais são subunidades absolutamente equivalentes, coisas diferentes são coisas típicas de um dos domínios, e a função em todos os domínios, tá bom? Precisa decorar e saber isso, professora? Não, porque eu não sou hipócrita de mandar vocês saberem uma coisa que nem mesmo eu decorei. Só sabe isso quem trabalha com isso no dia a dia. Então, o que eu quero que vocês tenham a capacidade é se eu, por exemplo, cortar um pedaço dessa tabela e pedir para vocês, pensando de um ponto de vista evolutivo, explique o que está sendo mostrado nessa tabela. Vocês dizerem que é o aparecimento de novos domínios, de novas proteínas, de novas funções que garantem uma complexidade maior à medida que eu faço a filogenia do mais simples para o mais complexo. É tipo isso. E vocês aqui têm uma possibilidade de recapitular e melhor entender o que a gente falou. Nada precisa ser decorado aqui, tá bom? De novo, uma tabela mostrando os ribossomos, a constituição dos ribossomos nos 3 domínios da vida. E aqui tem um diagrama de Venn, que é uma maneira da gente representar o que é comum entre os diversos conjuntos que eu estou comparando. Então, eu estou comparando A de arqueia, B de bactéria e E de eucária, os 3 domínios da vida. E eu estou avaliando a evolução do conteúdo de proteínas ribossomais. Então, o que mais chama atenção aqui? Os 3 domínios compartilham 34, proteínas do domínio proteínas ribossomais, Arqueia e eucária compartilham 33. A arqueia tem uma única proteína comum, todas as outras estão compartilhadas com eucária e aqui com bactéria também. O que tem de comum somente entre arqueia e bactéria? Nada. Bactéria tem 23 proteínas típicas, específicas, únicas de bactéria. Bactéria e eucária não tem nenhuma proteína ribosomal típica somente dos 2 domínios, e eucária tem mais 11 proteínas ribossomais exclusivas de eucária. Esse diagrama de Venn, escreve assim, mostra, então, a proximidade filogenética nos processos informacionais entre arqueia e eucária. Tá? Então, agora a gente entra especificamente naquilo que é o domínio, o assunto central da disciplina, que é a regulação da expressão gênica em nível de tradução, primeiramente em bactérias, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o controle, umas considerações iniciais e depois os mecanismos propriamente dito. Vocês poderiam fazer a pergunta: para que serve regular na tradução? Puxa vida, já regulou na estrutura da cromatina, já regulou na transcrição, se for eucarioto, já regulou no processamento, já regulou no transporte. Para que ainda mais regular na etapa de produzir a proteína? Nós vamos falar daqui um pouquinho, precisamente essa pergunta, mas, enquanto isso, chamar a atenção para que entender por que a gente vai regular na tradução é importante, entender que tem uma grande diversidade de mecanismos envolvendo tanto RNA quanto proteína regulatória, e que tem mecanismos específicos para os modelos eucarióticos,
e procarióticos. Neste momento, procariótico, eu estou especificando bacteriano, porque nós não vamos falar de regulação específica do domínio arquea, tá bom? Nesse nível aqui. Em procariotos, tendo em vista o mecanismo central de iniciação da tradução, os principais mecanismos de regulação traducional vão envolver a sequência de Shine-Dalgarno ou o sítio de entrada do ribossomo. E isso vai ser mediado, em geral, por estrutura secundária. Lembrando, então, que o posicionamento, o encontrar do códon AUG em bactéria, envolvendo o mecanismo de Shine-Dalgarno, é baseado nesse modelo aqui, que a gente discutiu bastante no decorrer das várias aulas. E, então, a etapa de reconhecimento da sequência de Shine-Dalgarno, nesta etapa vai incidir uma diversidade de mecanismos regulatórios. Vamos falar o primeiro. O nome do mecanismo é esse aqui, ó. É a existência de uma proteína regulatória que se liga a uma sequência do mensageiro e regula a tradução deste mensageiro. Por exemplo, vamos olhar essa figurinha. Não interessa, é genérica, tá? Não interessa quem é. Então, o que a gente tem aqui? Essa sequência em laranja representa a sequência de Shine-Dalgarno, que vai parear com 16S. Portanto, a subunidade 30S vai parear aqui, e o AUG vai ficar posicionado no sítio P parcial do ribossomo. Então, essa estrutura grampo, desta forma, não obstrui, não atrapalha a subunidade 30S se ligar e a proteína poder ser feita. Ou seja, eu digo que nessa situação, a síntese desta proteína, codificada por este mensageiro, está ligada. Entretanto, se tiver uma proteína que se liga aqui, ela se liga porque ela reconhece essa mesma sequência, que é a sequência onde se ligaria o RNA ribosomal 16S para posicionar a subunidade 30S. Se essa proteína regulatória, se a célula tiver num determinado contexto onde essa proteína se liga, então o que vai acontecer? A sequência de Shine-Dalgarno está obstruída. A subunidade menor não pode se ligar e a proteína não é sintetizada. Vamos dar um exemplo de quando isso acontece? Isso acontece mediante a síntese das proteínas ribossomais que vão se ligar aos RNAs ribossomais e formar o ribossomo propriamente dito. Significa, então, que esta proteína, olha quem ela é uma própria proteína ribossomal. A síntese da proteína ribossomal, ela é controlada por ela mesma, um mecanismo de feedback negativo, que é um mecanismo regulatório extremamente comum nos mais diversos processos de regulação que a gente tem dentro de uma célula. Tá bom? Dá licença. Água é vida, gente. Então, um exemplo. Então, o mecanismo é uma proteína regulatória que se liga numa sequência específica do mensageiro e impede, reprime a síntese da proteína que esse mensageiro codifica. Um outro mecanismo, esse eu acho sensacionalmente interessante, é um RNA que tem uma estrutura secundária que responde à temperatura. Toda estrutura secundária, a gente vai ver lá quem é que está fazendo a estrutura secundária. Pareamentos de base do tipo Watson-Crick, e até outros, em alguns casos, pode acontecer, mas, essencialmente, ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio têm uma termodinâmica que, em função da energia que eu forneço ao processo, essa interação se mantém estável ou se desfaz. Então, existe uma estrutura secundária em mensageiro
que, em função da aumento da temperatura, essa estrutura secundária vai se desnaturar. Então, vamos ver a figurinha de estudo. Então, aqui eu tenho um RNA mensageiro com uma estrutura secundária onde Shire Dalgarno e códon AUG estão envolvidos na estrutura. A subunidade 40S não consegue reconhecer isto e se ligar aqui, porque essas sequências já estão comprometidas numa estrutura secundária típica. Então, isto aqui sendo observado, a síntese da proteína usando este mensageiro é bloqueada. Só que, à medida que a temperatura aumenta, essas ligações de hidrogênio vão ser desfeitas. Então, eu tenho a desnaturação da estrutura secundária. Agora sim, eu posso ligar a subunidade 40S e fazer a tradução da proteína a partir desse RNA mensageiro. Então, é uma estrutura secundária que se desfaz quando a temperatura aumenta. Esse exemplo é muito legal. Ele é observado em outros exemplos, mas aqui em Listeria monocitogênese, e isto aqui acontece no mensageiro de um regulador transcricional, de um fator de transcrição. Então, tem um fator de transcrição na bactéria que está pronto, está sintetizado já. Só que ele está reprimido de tradução na temperatura do ambiente, onde a bactéria se encontra no ambiente. Essa bactéria promove uma intoxicação alimentar relativamente séria. Quando essa bactéria infecta o humano, temperatura corpórea 37, essa estrutura se desfaz. Então, o fator de transcrição que controla a expressão de genes de virulência vai ser ativado e vai comandar a produção de uma série de proteínas que são importantes para a virulência dessa bactéria. Vamos ver exatamente um desenhozinho. Na temperatura ambiental, este fator, positivo regulator de fator... Eu esqueci a sigla, gente, depois eu vejo. É um ativador transcricional. Nesse caso, ele não é feito, ou seja, a estrutura em grampo impede a Shire Dalgarno de ser reconhecido pela subunidade 40S. Esqueci como é que é essa sigla aqui, mas lá na frente vai ter. Então, na condição lá no meio ambiente, gente, eu escrevendo é meio terrível. Oxe, mas dá para ler. Então, nessa condição ambiental, essa estrutura em grampo impede o início da tradução. Este mensageiro não é traduzido se não tem o fator de transcrição que comanda, que é específico para síntese de genes de virulência, para expressão de genes de virulência, não vai ter virulência nessa condição. Entretanto, quando a listéria atinge o corpo do hospedeiro humano, vamos dizer, temperatura mais alta, essa estrutura vai se desfazer, olha aqui está mostrando, e aí eu tenho, olha como que fica agora, onde fica essa sequência de Shire Dalgarno, ela fica numa região linear do mensageiro, e agora a subunidade menor reconhece, monta o aparato e traduz o fator de transcrição regulatório de genes de virulência. Fator é um ativador transcricional de genes de virulência, tá? E é exatamente isso que acontece. No ambiente, que ambiente é esse? No solo, na água, em indústrias de processamento de alimentos, você pode ter o fator PRFA inativo, tá? Na cor azul. Quando você comeu, isso daqui vai ser ativado porque aquela estrutura em grampo vai ser desfeita e a proteína vai ser produzida. Assim que a proteína produz no corpo do organismo, essa proteína é um regulador transcricional de genes de virulência. Vários genes de virulência
vão ser ativados por este fator de transcrição. Isso vai resultar numa série de mudanças e a bactéria vai causar os aspectos relacionados com a consequência dessa intoxicação alimentar. Essa tabela meramente não precisa decorar nada disso, é meramente o conjunto de fatores regulados por este fator de transcrição regulado por um mecanismo termosensor presente no seu mensageiro, tá bom? Eu vou falar sobre RiboSwitch na próxima parte dessa